Produtos light e diet são produtos saudáveis, sim ou não? Ou melhor, o que é exatamente um produto light e diet? Tudo isso a gente vai ver hoje no episódio de Ayurveda Brasil Podcast, que começa agora. E foi uma pergunta enviada pela Elizabeth. Você também pode enviar a sua pergunta. Entra no site www.ayurvedayoga.com.br, vai lá no fim da página, tem um formulário que você pode pôr a pergunta e ela se transforma em um episódio de podcast, combinado? Bom, se você está no Spotify, você já sabe, ativa as notificações. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Bora para a vinheta e vamos conversar sobre os produtos light e diet. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Bora conversar então agora sim sobre esse tema tão importante e tão legal, né? Porque eu fico imaginando assim, toda vez que a gente fala de light e diet, vem uma imagem na nossa cabeça, né? E qual que é essa imagem que foi construída? No geral, quando a gente fala light, a gente pensa assim, não tem quase gordura. Quando a gente fala diet, a gente pensa, pessoas diabéticas podem, pessoas que precisam evitar açúcar podem, porque não tem açúcar. Será que é bem isso? Então vamos entender isso primeiro, depois eu vou te contar se esses produtos são ou não saudáveis, e aí depois eu vou te contar como é que o Ayurveda pensa essa questão aí toda, tá? Então, primeiro, quando a gente fala dos produtos light, a gente está falando de um tipo de produto que ele pode ter reduzido um nutriente ou um micronutriente. Então, eu vou dar um exemplo disso. Imagine o seguinte, que eu posso colocar em um determinado produto light, se eu fosse uma empresa que produzisse esses produtos, eu poderia colocar 30% menos de gordura para cada 100 gramas de um determinado produto. É sempre essa referência de medida que se utiliza, 100 gramas ou 100 ml, tá? Se eu coloco 30% menos de gordura, o meu produto já vai ser enquadrado como light. Ou se eu coloco 10% menos de sal, que é um micronutriente, o meu produto já pode ser enquadrado como light. Então, não é verdade que necessariamente um produto light vai ter menos gordura, porque pode ser outro nutriente ou outro micronutriente. Isso é um produto light, essa é a definição de light, tá? Para nutrientes, pode ser um produto com 30% menos ou um micronutriente com 10% menos. Guarda essa informação. Um produto diet é um produto onde eu tiro o ingrediente da fórmula ou então eu reduzo esse ingrediente a 0,5 gramas para cada 100 gramas do produto. Ou seja, eu deixo ele quase sem determinado ingrediente. Isso é um produto diet. No geral, os produtos que são diet fazem isso com açúcar. Por isso que eles acabam sendo indicados para diabéticos. Agora, não quer dizer que necessariamente vai ser o açúcar ou vai ser a gordura no caso do light. Então, o que vai ser bastante importante? Você olhar o rótulo. Se você é uma pessoa que compra produtos light e diet, não tem disposição de mudar esse hábito, olhe sempre o rótulo desse produto, ou melhor, a composição desse produto. Lá você vai ver se tem menos gordura, se tem menos açúcar, se tem menos sal, enfim, o que tiver menos vai estar lá no rótulo, seja de um ou de outro. Por que eu não te aconselho a simplesmente olhar aquilo que vem grandão, sabe? Tipo na parte da frente dos produtos? Porque isso pode ser simples propaganda, tipo com menos sódio. Você não sabe o que é menos sódio. Eu posso colocar, sei lá, uma porcentagem de 10% de sódio e passar para 9 vai ter menos. Comparado com o quê? Qual que é a referência? Então percebe que você não olha a propaganda. Você sempre vai em dois lugares. Na tabela de nutrientes, isso é legal, porque você vai saber o que contém de nutriente aquele produto. Se tem gordura saturada, se tem gordura trans, isso é fundamental, já falo um pouquinho sobre isso. E você vai na composição, ou seja, do que esse produto é composto. Se tem um monte de nome de emulsificante, de colorante, de produtos químicos, seja ele diet ou seja ele light, ele não vai ser um produto super saudável. Aliás, ele não vai ser saudável. Se tem gordura trans, pior ainda. Essa gordura é uma gordura hidrogenada.
Então é uma gordura que ela é péssima para a nossa saúde. E muitas vezes os produtos diet, por exemplo, pode ter gordura trans. A maioria tem. Então assim, o que é mais importante? É começar a observar essas composições, se esses produtos têm gordura. O que é gordura saturada? Gordura no geral de origem animal. Então ou o produto tem manteiga, ou tem leite, algo assim. E a trans é essa hidrogenada. Bom, olha se tem gordura trans. Se tem gordura trans, já exclui. Olha se o teor de sódio é muito alto. Olha se é um ultraprocessado. No geral, os produtos, tanto light quanto diet, são ultraprocessados. Ou seja, eles têm mais de 5 tipos de ingredientes ali. E mais do que isso, dentre esses ingredientes, no geral, tem muita química. Então pense o seguinte, você comprou um produto diet com um corante. E aí você tem uma sensibilidade àquele corante. Você tem um problema. Ou então você pode, com o tempo, adquirir uma sensibilidade a esse corante. Então, no geral, os produtos diet light que são ultraprocessados não são legais de você comprar. Então, o que você prefere? Sei lá, dá uma olhada nesse tipo de produto mais artesanal, entre aspas, se for possível. Então, uma pessoa que faz uma massa diet, uma pessoa que sabe assim, tem um monte de coisa agora de lugares que produzem geleia de forma artesanal, que produzem com menos açúcar ou com açúcar saudável. O que é interessante? Por exemplo, para pessoas que têm diabetes ou para as pessoas que precisam reduzir açúcar, buscar não o produto industrializado e ultraprocessado, mas buscar esses produtos mais artesanais com açúcar de boa qualidade. Açúcares, no geral, que são de substâncias naturais, como, por exemplo, o açúcar de coco, quando ele é puro, ele tem baixo índice glicêmico. Então, percebe que é mais interessante você se alimentar daquilo que é menos processado. Quanto menos processado, mais saudável vai ser. E você pode se organizar para conseguir, então, fazer uma alimentação com produtos com menos teor de gordura, se for o seu caso, apostando em gorduras, por exemplo, que são gorduras mais saudáveis. Então eu sempre digo aqui, o óleo de gergelim prensado a frio, o ghee de boa qualidade, um azeite de oliva de boa qualidade. Então para você vai fazer determinado prato, invista nisso. E repare que eu estou sempre falando, você vai fazer determinado prato, ou compre um produto mais artesanal, onde uma pessoa que você vê a transparência do trabalho dela, que você observa que ela está fazendo aquilo com produtos saudáveis e de qualidade, sabe? Pesquisar mesmo. Esse é um passinho, pode parecer pequeno, mas é um passo gigante para a nossa saúde. Esse tipo de produto, diet, light, no geral eles são ultraprocessados, não vão te fazer bem. O mais importante então, na visão do Ayurveda, é você perceber o que o seu corpo precisa. Ou, se o médico disse, reduz açúcar, reduz carboidrato, o que você vai atrás? Você vai atrás daquele tipo de açúcar que tem baixo índice glicêmico, se for por conta do índice glicêmico. Então, é muito particular o que cada pessoa vai precisar reduzir. Se é a gordura, se é açúcar, ou se é o sal, não sei. Mas assim, sempre tem possibilidades de produtos mais artesanais, menos processados, ou de produtos feitos por você, de alimentos feitos por você, que ficam muito gostosos, que são muitíssimo saborosos, fáceis de preparar e que eu tenho absoluta certeza que o seu corpo vai agradecer muito mais do que você ingerir um produto diet ou um produto light do mercado ultraprocessado, cheio de conservantes, cheio de emulsificante, cheio de corante, de gordura trans e assim por diante, percebe? Se você tá afim de dar esse passinho a mais para a sua culinária saudável, prática, que cabe no seu dia a dia, eu te convido a conhecer o livro de receitas saudáveis que eu acabei de publicar aí a semana passada, que tá muito lindo. Tem muitas receitas que você pode fazer no seu dia a dia e lá eu te explico processos que você pode fazer cotidianamente para ir desinflamando o corpo com a alimentação. Então lá eu vou te mostrar, por exemplo, sei lá, você tem um desequilíbrio
com mais calor, utiliza isso e não aquilo. Se você tem um desequilíbrio onde você acumula peso, dá preferência para esse tipo de alimento e não para aquele. Então isso é legal, porque é assim que o Ayurveda trabalha, sempre partindo do seu corpo. O seu light não é o meu light, o seu diet não é o meu diet. Então primeiro tem que ver o seu desequilíbrio, observar bem o seu corpo, e aí sim a gente faz uma boa seleção de produtos para você. Sempre menos processados possíveis e muito mais o alimento de feira. Muito mais. Assim, se eu dissesse assim para alguém que precisa muito de produtos diet ou light, eu diria assim para você: deixe o mercado, vai para feira, aprende a fazer receitas saudáveis a partir desses alimentos. E você vai perceber que o seu corpo vai se desinflamar e você vai reequilibrar a sua saúde assim, ó, muito mais fácil. Ou vai potencializar o seu tratamento médico se você faz um. Beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!